Semana 21, meus queridos, da nossa série de leituras bíblicas, estamos estudando o livro de Esdras, Ageu e Zacarias, povo de Deus, exilado por 70 anos na Babilônia, recebe autorização para repovoar o seu país, reconstruir tudo, a começar pela capital. É a chamada volta para casa do povo de Deus. Normalmente se estuda esse capítulo da história do Antigo Testamento, dando destaque mais a Neemias. Mas nós vamos estudar isso daqui a 2 semanas. Neemias conta a reconstrução dos muros. Às vezes nós nos esquecemos que antes de construir os muros, Deus inspirou o povo a reconstruir, em primeiro lugar, o altar e o templo. E é incrível a ordem das coisas na perspectiva de Deus. O espiritual relativo ao altar e ao templo é mais importante do que o militar, o social e o político relacionado aos muros. E nós esquecemos dessa prioridade e daí estudamos menos Esdras e mais Neemias. De propósito, gente, nós estamos colocando Esdras em primeiro lugar, porque foi assim que Deus fez. Estudando Esdras e posteriormente estudaremos daqui a 2 semanas Neemias. Esdras nos conta o comecinho do retorno para casa. As primeiras ações. Jerusalém, a cidade querida, estava em ruínas. Vivia nela apenas alguns gatos pingados que tinham sido deixados para trás quando o país tinha sido conquistado e o povo levado exilado. Era a escória que tinha ficado, né? O resto do resto. Viviam nela, em Jerusalém, apenas aqueles que não eram nem dignos de ser levados, capturados para a Babilônia. E quando o povo retorna, eles descobrem que ninguém que havia ficado para trás tinha tentado reconstruir coisa alguma. A missão era por demais pesada para aqueles que tinham ficado. As pedras tinham sido removidas, os portões queimados, e tudo que tinha de valor tinha sido saqueado ou comido pelos ratos. Jerusalém estava no chão e não tinha ninguém com energia suficiente para colocá-la de pé, até que alguns líderes retornaram. Zorobabel, Josué, Esdras, Neemias, entre outras pessoas enviadas por Deus para mudar tudo aquilo. Alguns deles eram professores da Bíblia, comunicavam a mensagem de Deus, outros eram administradores, motivavam pessoas, organizavam as logísticas de trabalho. Alguns conheciam a palavra, outros conheciam pessoas. Alguns estavam mais enfocados em pregar, outros em agir. E juntos foram sendo usados por Deus para reconstruir a cidade, o templo, os muros e a identidade nacional e religiosa daquele remanescente. Foram líderes, gente, que emergiram das cinzas, literalmente. Eles enfrentaram falta de comida, falta de segurança, falta de sono, falta de iniciativa das pessoas, falta de esperança. Eles tiveram que mover pedras que pesavam toneladas para construir paredes. Eles tiveram que subir as colinas para retirar madeira para reconstruir portões, com escassos recursos humanos. Eles tiveram que trabalhar com uma espada na mão e com a colher de pedreiro na outra, para se defender. Num ambiente esmagadoramente negativo, repleto de imprevistos, repleto de queixa das pessoas, de críticas de que não seriam capazes de fazer. E eles triunfaram. E eles prevaleceram nas piores condições possíveis. E isso de cara já nos diz que a Bíblia tem uma mensagem para a gente, para tempos assim. Tempos de lágrimas de raiva, tempos de abatimento, por um passado que não volta mais. Tempos de sonhos abandonados, tempos de falência, tempos de demissões, para gente que de vez em quando enfrenta ruínas, missões demasiadamente grandes, situações onde temos que reconstruir alguma coisa, recomeçar, se reinventar. Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, capítulos preciosos de Deus, de sua história.
Nós não teremos como abordar todos os temas, todos os detalhes, mas nós vamos falar hoje de Esdras, e a nossa chave de leitura é o tema principal, a volta para casa. Vamos começar com a volta para casa dos judeus que foram exilados, o que estava acontecendo no texto. Algumas informações que são fascinantes, gente, e vale para a nossa reflexão. Primeira coisa, eles retornaram do cativeiro 70 anos depois de estarem vivendo lá. Relativamente bem, num país de primeiro mundo. Decidiram largar para trás a estabilidade, rumo a um projeto cheio de pontos de interrogações. E a viagem que fizeram, que hoje pode ser feita em 4 horas de avião, contando o tempo de check-in, na época levou 4 meses a pé. O povo carregando nas costas os mantimentos e a mudança. E o que isso nos diz? Que aquele retorno para casa foi uma confissão de fé incrível. Eles estavam voltando porque confiavam que Deus estava cuidando. Eles estavam aceitando o desafio de voltar, de recomeçar e trabalhar num projeto gigante, porque estavam convencidos 100% que estavam dentro da vontade de Deus, o que é extremamente importante para a gente. Sabe que a gente pode muita coisa, a gente é capaz de muita coisa, não tem tempo ruim, quando a gente está convencido de que a gente está dentro da vontade de Deus. Essa é a primeira coisa, gente, tremenda demonstração de fé daquelas pessoas. Essa história começa nos dizendo que em tempos de dificuldade são tempos, são oportunidades para o povo de Deus se levantar das cinzas, sabe? Marchar, construir, reconstruir. A estrada da volta para casa está pavimentada com coragem, com disposição e com fé. Acima de tudo, fé, que Deus está junto, que Deus vai cumprir suas promessas. É isso que tempos difíceis pedem. E é isso que tempos difíceis despertam na gente. Oportunidade de fé. E se você está vivendo isso hoje, capitalize isso para a sua vida com Deus. Aproveite isso, porque fé se aprende, fé se testemunha em tempos assim, na sala de aula do sofrimento, da transição, do novo, do desafio. Segunda coisa que vemos nessa história é a soberania de Deus. Poucas vezes isso está tão claro na Bíblia, gente. As coisas estão absolutamente debaixo do controle de Deus. Como alguém disse, não sei quem foi, não poderia dar o crédito, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, a tumba está vazia, mas o trono não. Deus governa, e Deus governa o tempo todo, e Deus governa sobre nações e sobre reis importantes. Nabucodonosor, Dario, Ciro, os homens mais importantes do mundo naquele momento, estão agindo alinhados à vontade de Deus. Deus está trabalhando através deles, os caras mais poderosos do mundo. Gente, a permissão que o povo de Deus recebeu para voltar, ela veio com o selo do rei estrangeiro. Veio com certificação em cartório. Eles puderam ir na casa do Tesouro Nacional e recuperar, reconfiscar tudo que tinha sido roubado deles, com autorização do rei. E vemos, isso foi um tremendo milagre de Deus, da ação de Deus por cima de qualquer líder, qualquer autoridade, de qualquer nação. E vemos como isso, gente, se ajustou tudo para que Deus realizasse suas promessas e trouxesse o Messias no tempo oportuno da história. Para nós, em tempos de crises de lideranças no mundo, em tempo onde desconfiamos de autoridades, de instituições, de reis, de governadores, de autoridades, de lideranças, de sistemas de governo, é bom saber que Deus tem capacidade e um histórico de agir por cima e através de quem quer que seja, em qualquer instância.
para levar a cabo a sua missão. Terceiro ponto no retorno de Jerusalém é que foi agridoce. Agridoce. No dia que colocaram os alicerces para a construção do templo, quando limparam as pedras velhas e poliram algumas novas, houve música, houve churrasco, houve celebração, mas houve também um senso em algumas pessoas de que as coisas não estavam como tinham que estar. Vou citar para vocês a mistura da alegria com tristeza do capítulo 3. Porém, muitos sacerdotes, levitas, chefes das famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz diante dos seus olhos, quando foram lançados os alicerces daquele templo. Muitos, no entanto, choraram de alegria, gritos de alegria, e assim não se podia distinguir as vozes, quem estava chorando de alegria, quem estava chorando de tristeza. Veio um agridoce, né? Alguns dos anciãos se lembravam do primeiro templo, da primeira glória, diz Ageu, e ficaram um tanto decepcionados com aquele novo templo, né? Estava de pé, mas estava tão longe de ser concluído, né? Muita coisa para fazer, acabamentos, estava álbum de fotografias, as coisas do passado, né? Saudosos de momentos, né? E essa dimensão agridoce do retorno de Judá tem muito a ver com a nossa vida, não é? Porque as nossas emoções também se alteram o tempo todo, não é verdade? Quando a gente vai para frente, presente, futuro, passado, né? Alegria, tristeza, euforia, depressão, medo, angústia, com senso de celebração, com expectativa, e muitas vezes tem a ver com essa questão da glória original, dos tempos idos, do passado que nos persegue como um fantasma. Às vezes a gente não consegue ser feliz hoje, ser gratos hoje, ver a beleza do hoje, estar presente no hoje, porque ficamos paralisados com as memórias, com as lembranças do que fomos, do que tínhamos, do que experimentamos, saudade de nostalgia. Quarto ponto no livro de Esdras, acho que é o mais importante, pela leitura que fizemos, eu já antecipei na introdução, é o lugar da vida e do culto a Deus. A restauração do altar, do templo, do sacrifício. O povo de Deus, gente, de lá e de hoje, não é uma organização robótica, mecânica, virtual. Somos um organismo vivo, que depende do Espírito Santo, que depende da palavra de Deus, que depende do sacramento, que depende da oração, que depende do perdão. Deus definitivamente bate o pé e demonstra uma irredutível preocupação, um zelo prioritário do seu templo. É a sua paixão por habitar entre o povo. Uma paixão de presentear o povo com a sua presença, com a sua misericórdia, com os seus presentes. Deus tem uma missão principal e Esdras é chamado para avisar o mundo inteiro. Como Deus quer se reconciliar com o pecador. Como fazer com que as pessoas se arrependam dos seus pecados, recebam o perdão e corrijam suas vidas. E 2 momentos ao longo do livro são feitos cultos especiais, de quebrantamento, de arrependimento, das pessoas estarem diante de Deus, corrigindo a vida delas e pedindo perdão, e a força para viver. E o próprio final do livro é estranho, é tenso. Nenhum livro termina como Esdras termina. Vocês viram como é que termina? Com uma lista de pessoas pecadoras. É feita uma lista. Essa e essa família, e essa família, pecadoras, precisam se consertar, precisam entender que Deus leva muito a sério essas questões, né? Caraca, se fizéssemos isso hoje. Se fizéssemos isso hoje. Essa não é a ênfase da religiosidade moderna, mas é a ênfase de Esdras. A volta para casa, a situação que se encontrava o país, o povo, o
O tempo de recomeço, o tempo de reconstrução é tempo que se exige que se comece reconstruindo primeiro o coração, primeiro a relação com Deus. Outras coisas são importantes, gente, são legítimas. Construir a casa própria, matricular os filhos na escola, sucesso profissional, segurança nacional, importante. Mas empalidecem, não se comparam com o chamado de Deus de resolvermos nossa treta com Ele. Deus não mudou nessa ênfase. Qualquer coisa que nós nos dispusermos a reconstruir hoje, a recomeçar hoje, passa necessariamente pela nossa relação séria com Ele. Passa pelo perdão dos pecados. Qualquer coisa que nos dispusermos passa pela nossa vida no templo, com a oração, com o povo de Deus, com o altar, com os sacrifícios. Vida com Deus passa de estar de joelhos, confessando e recebendo perdão dos pecados. É como se Deus estivesse dizendo para nós: tudo flui do perdão. Buscar em primeiro lugar o reino, o perdão, e as outras coisas vão se acomodar. Tudo flui do perdão. A nossa saúde física, a saúde dos nossos ossos flui do perdão. A nossa saúde emocional, ansiedade, depressão. Não é que o perdão dos pecados exclui o remédio, exclui a terapia, exclui os amigos, não exclui. Mas tudo flui do perdão. O perdão dos pecados é essencial para o casamento, para ser pai hoje em dia, e mãe, e filho também, e viver em família, e trabalhar na fábrica, e viver em sociedade. As amizades, a felicidade, a eternidade flui do perdão. O poder do perdão dos pecados, não só lá para o céu também, ninguém entra no céu sem perdão, mas para hoje, para viver hoje, para acordar de manhã. A gente acorda muito melhor quando a gente sabe que a gente acorda com as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Para mim, para o meu pecado. Se Esdras está certo, se a Bíblia está certa, estar em paz com Deus, compartilhar com Deus essa questão do perdão e da relação com Ele, é criticamente importante. Um quinto e final ponto nessa volta para casa que eu destaco, são as dificuldades que eles enfrentaram, né? Quem leu a carta viu, tem duas dificuldades principais, uma dentro do povo e uma fora, bem como é hoje em dia na nossa vida, inimigos diferentes. Por um lado é a resistência de fora, a resistência, a oposição, a crítica que vem de fora. Quando Zorobabel liderou o primeiro grupo, eles começaram a trabalhar, os vizinhos começaram a resistir. 2 momentos nós vemos essa oposição. E aí nos perguntamos também pela resistência que nós sofremos hoje em dia, de fora, do mundo, de Satanás. Mas por outro lado também há um problema interno. Há uma perda de foco das pessoas, uma acomodação, um abandono lento da motivação, da determinação de completar as obras, de seguir com Deus, né? As pessoas começaram bem, mas se perderam ao longo do caminho, deixaram a pauta de Deus, o projeto de Deus, o esquema de Deus para seguir os próprios sonhos, as próprias agendas, e abandonaram a construção do templo por 16 anos. E nesse tempo eles se dedicaram a construir a vida deles, a fazer a carreira deles, os negócios deles. E Esdras, quando chega, ele fica chocado, quando ele chega em Jerusalém e vê que eles não fizeram progresso nenhum, não tinham feito praticamente nada. E essa é a primeira mensagem de Ageu. É um esculacho da parte de Deus, sabe? É uma bronca. Compartilhem, meus queridos, a minha paixão por estar com vocês, por ter o templo de pé. É um chamado para a gente se atentar ao que é primeiro, prioritário. E isso nos leva a refletir sobre prioridades, sobre enfrentar o inimigo que está lá fora, mas também o que está dentro da gente. A perda de foco, a perda de determinação. Voltar para casa, concluo, essa primeira parte foi algo cheio de percalços. Falemos agora da nossa volta para casa. O tema da volta para casa é interessantíssimo, gente. É um dos maiores temas da Bíblia, né? E essa não é a única vez que a gente se depara com gente voltando para casa na Bíblia.
Lembram de Jacó? Estudamos há pouco tempo atrás, voltando para casa para se reencontrar com seu irmão, suas raízes, né? Lembram da volta para casa dos israelitas quando foram escravizados no Egito, né? Davi também teve um retorno para casa num certo momento, quando ele estava se escondendo e fugindo, né? Lembram da volta para casa do filho pródigo? Essa é sensacional, né? Essa é paradigmática na Bíblia, aquele retorno emocionante do filho arrependido e sendo acolhido pelo pai. O pai não queria apenas o filho mais novo em casa, rebelde, ele também queria o mais velho que estava fora de casa também. O pai está obcecado pelos dois filhos estarem em casa, pelo religioso e pelo não religioso, né? E quando o filho mais velho se recusa, o pai também vai atrás dele. O próprio Jesus, um dia, perto do fim do seu ministério, chegou ao ponto de dizer: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis trazer vocês de volta para casa, para debaixo das asas. Eu sou uma galinha e eu estou querendo trazer vocês de volta para debaixo das minhas asas, Jerusalém. E Jesus viveu isso na pele da volta para casa, porque a sua missão não foi completa até o dia que ele voltou para casa, na ascensão. E essa temática da volta para casa, ela é familiar não apenas na Bíblia, ela é muito familiar para o ser humano, para as culturas, para a humanidade. Quem sabe a volta para casa é o maior anseio do ser humano. Um dos grandes filósofos do século XX, Martin Heidegger, acreditava que todos os seres humanos poderiam ser caracterizados por um tipo de saudade de casa. É como se todos estivessem desconfortáveis, não realmente em casa nesse mundo, nessa vida, como se estivessem meio que refugiados aqui, num universo que não satisfaz aos nossos mais profundos desejos. O lar exerce uma poderosa influência sobre a nossa vida. Quem já saiu da sua cidade, da sua casa, para estudar, para trabalhar, para se casar, conhece bem o sentimento, a saudade do lar. A gente se identifica com as músicas que falam de sair de casa e de voltar para casa. A gente coleciona mensagens dos amigos que a gente tem guardado em agendas velhas. A gente coleciona lágrimas que a gente foi deixando ao longo do caminho, ao longo da vida. Quem já saiu de casa para estudar, para trabalhar, sabe do que eu estou falando. E depois de sair, como é bom voltar, né? De vez em quando, passar um feriado. Quanto sacrifício a gente não faz para muitas vezes passar um fim de semana em casa, mas a volta é agridoce, como no tempo de Esdras. Nos deixa feliz por um pouco, mas também dói por outro. Porque quando a gente volta, já não é mais a mesma coisa. A glória original não existe mais. Uma vez que a gente sai, quando a gente volta, as coisas são diferentes. Há uma sensação de confusão quando a gente revisita os lugares que foram um dia o nosso lar. O quarto que a gente deixou foi redecorado pelo irmão mais novo, ou pelo sobrinho, né? A própria família se reconfigura. Os sons, os sabores, os cheiros, as paisagens são reais, mas são um pouco diferentes. E elas não satisfazem mais como satisfaziam um dia. O lar, apesar de significativo para um ser humano, ele é um conceito meio que ilusório, por assim dizer. A gente está sempre correndo atrás desse lar, né, Fátima? Sonhando com essa volta para casa dos filmes, que está sempre na nossa frente, a gente nunca chega. Renato Russo captou essa ânsia numa música, na minha opinião, quando ele cantou sobre essa saudade que eu sinto de tudo aquilo que eu ainda não vi. O U2 canta isso quando vai dizer que ainda continua procurando, e procurando, e procurando, e não acha o que ele está procurando. O cinema, a literatura abordam a narrativa do retorno para casa o tempo todo. E a gente se pergunta, de onde vem isso? Essa obsessão do ser humano com esse retorno nostálgico para casa. É fascinante, a gente parece que está sempre buscando esse lar perfeito, sempre viajando, mas nunca realmente chegando no lar dos nossos sonhos.
Tudo que a gente chega parece um hotel transitório. Nosso verdadeiro lar parece que está sempre fugindo. Há um senso de que as coisas não estão como deveriam estar. Por que é assim? Por que o lar tem tanto impacto na gente e ao mesmo tempo parece uma utopia? A resposta pode estar na origem do ser humano. Gênesis nos diz que fomos criados por Deus e colocados num lar perfeito, onde experimentávamos perfeição, plenitude. Deus fez uma casa sob medida, customizada, para sermos felizes, para sempre, uns com os outros. Era o jardim do Éden, Deus era o dono dessa casa. Havia liberdade e havia limites. E nós éramos os filhos que exigimos a nossa independência e saímos de casa. A gente não quis viver dentro de casa, a gente quis sair. Nos rebelamos e perdemos esse lar. E desde então, vejam só, andamos por aí, nostálgicos, vagueando, com saudade de lá. Por isso nunca alcançamos totalmente os nossos sonhos. Por isso a nossa esperança de felicidade é muito mais profunda, muito mais transcendente. E não pode ser saciada com a troca da medida da cintura, ou com a troca de uma foto nas redes sociais, ou com a troca de um carro, e de um emprego, e de um namoro. Mesmo sem termos vistos o lugar, o jardim do Éden, dentro de nós, no fundo do nosso coração, Deus deixou uma semente de lembrança e o desejo de ser reintroduzido, trazido de volta para esse lar eterno, voltar para casa. Tim Keller diz que todas e cada uma das mini voltas para casa que nós vemos na Bíblia, elas falharam em entregar o objetivo, a profecia plena que os profetas profetizaram e que eles esperavam. E cada mini volta para casa da gente, cada retorno nosso, ao nosso lar, a gente também cedo ou tarde se dá conta de que o verdadeiro lar não é ali, está mais adiante, está mais na frente. Esse mundo ainda não é a nossa casa. E é bem aí, gente, na nossa maior angústia, nesse dilema, no impasse. Queremos voltar para casa, mas não sabemos onde é ou como fazer para chegar lá. Nessa nossa carência, Deus nos encontra. Deus não está apático ao nosso sonho de voltar para casa. Ele deseja isso, na verdade, muito mais que nós. É a sua obsessão, é a sua missão. Por isso Jesus veio, para nos levar para casa. E tem duas coisas que nós aprendemos de Jesus sobre a nossa volta para casa. A primeira é que nós já estamos a caminho. Ouçam bem, já estamos a caminho. A viagem já começou, gente. Nós já saímos da Babilônia. Nós já temos a Nova Jerusalém no horizonte. Desde que Jesus Cristo veio, viveu, morreu e ressuscitou em nosso lugar, o seu reino foi inaugurado e a nossa volta para casa foi colocada na estrada. A mochila está nas costas. Somos peregrinos, irmãos e irmãs, nós estamos voltando para casa, já estamos a caminho. E nessa volta para casa, que já começou, a gente vai precisar de coragem, de demonstrações de fé, que nem o povo da época de Esdras. Vamos precisar fortalecer a nossa fé, vamos precisar testemunhar a nossa fé, até para que mais gente se junte a nós, nessa caravana de volta para casa. Nessa volta para casa, assim como no tempo de Esdras, chegar em casa não vai ser impedido por nenhum rei, por nenhum sistema, por nenhum governo, por nenhuma configuração mundial. Nada vai impedir a nossa chegada para casa, porque Deus está governando, porque Deus prometeu. E essa volta para casa também é agridoce. Ela está cheia de altos e baixos. Ela está cheia de domingos mais eufóricos e mais tristonhos. Ela é agridoce também. Ela é cheia de nostalgia, né? E essa volta para casa, ela também, como no tempo de Esdras, precisa colocar essa paixão por estar com Deus, na presença de Deus, com o perdão de Deus, muito próximo do nosso coração, porque vamos precisar estar focados na nossa vida espiritual, estar
cuidadosos, zelosos do templo, do altar, do sacramento, da palavra, da oração, do louvor, da ação social, do convívio entre irmãos, da igreja, da missão, da evangelização, da diaconia, todos os elementos, todas as disciplinas cristãs, jejum, oração, confissão, silêncio, meditação, testemunho, tudo isso é importante para nós hoje, porque faz parte da nossa volta para casa, para o nosso bem e para o testemunho aos demais. Para o nosso bem, porque a nossa volta para casa, como foi no tempo de Esdras, também é cheia de obstáculos. Obstáculos externos, porque o diabo vai querer nos fazer sair do caminho, porque vamos ter oposição, vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai colocar armadilhas para a gente, mas também os obstáculos internos, porque a gente é muito tentado a perder o foco. É por isso que o Novo Testamento inteiro está cheio de expressão: permaneça firme, vigie, siga em frente, corra, lute a batalha, chegue até o final, a maratona vem aí, continue firme com os olhos em Jesus Cristo, né? Não comece bem, comece e termine bem, vamos até o final, o Novo Testamento inteiro nos diz para a gente permanecer firme, porque há dentro de nós sempre um desejo de escorregar, de saltar fora. Gente, voltar para casa, primeira coisa, já estamos a caminho, é realidade. Se você tem essa noção, siga firme. E se você não tem essa noção, eu te convido agora, vem com a gente, embarca nessa excursão com a gente. Vamos voltar para casa junto. Você que está me ouvindo, de repente em casa, nunca pensou sobre isso, está convidado. Não por mim também, pela nossa igreja, mas por Jesus Cristo, pelo Pai do Filho pródigo. Volta para casa, meu filho. Volta para casa. Com a tua boca cheia de veneno, volta para casa. Volta para casa. Se tu anda no mundo, no meio dos porcos, volta para casa com o teu corpo cheio, com a tua alma cheia de pecado, de culpa, de tristeza, de questionamentos. Volta para casa. 1, 2, 3, quantas vezes tu quiser, volta para casa. O Pai não vai te deixar na mão. O nosso Deus está te esperando, nos esperando na varanda, com a porta aberta, destrancada para a gente chegar. O churrasco já está sendo preparado, o boi já está no engorde, a festa já está sendo produzida, a decoração já foi toda colocada. Volta para casa, porque Deus está te esperando. Volta para casa. Voltemos junto. Vamos voltar junto. Passo a passo. Quem está voltando já, seguimos. Quem ainda está longe disso, vem com a gente. E a segunda coisa, e eu termino por aqui, que nós aprendemos de Jesus, é que nós vamos chegar lá. Essa volta para casa, ela está a caminho e nós vamos chegar lá. Como é que eu sei disso, pastor? Como é que eu posso ter certeza disso? Sabe por quê? Porque foi Jesus quem nos prometeu levar. João 14, 1-3. Guarde essas palavras no seu coração. Palavras de Jesus. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês. Mas é assim. E quando eu for, eu vou preparar o quarto de vocês. E eu voltarei e os receberei por mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu levo vocês para a casa do Pai. Jesus não apenas aponta o caminho, como profetas fazem, como líderes fazem. Eu não aponto para vocês a placa. Eu sou o caminho, eu levo vocês. Eu levo vocês. Jesus é a ponte que conecta o abismo e nos leva de volta para casa. Jesus escancara os portões do jardim do Éden, da nova criação, da nova Jerusalém, para cada um de nós, com o seu sacrifício que Ele derramou, o seu sangue no altar, para cada um de vocês. Jesus está preparando o nosso
lar. E Ele está pessoalmente comprometido e engajado em nos levar de volta para lá. Se isso já é uma realidade para você, essa certeza, amém, fique firme. Fique firme. Se você precisava dessa certeza hoje, ouça Jesus falar para você: eu estou engajado, comprometido, eu vou te levar para casa. Confie em mim. Amém.